Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre notícia. O que é notícia, Thalita? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né, Tamiris? Pois é, mas antes da gente falar da dúvida, a gente não se apresentou. Quem tá chegando aqui primeiro? E não já chegou no terceiro episódio, não sabe quem é quem que tá falando, então vamos se apresentar primeiro. Eu sou a Tamiris Rezende, sou jornalista, junto com a Thalita. Presente-se, Thalita. Eu sou a Thalita Escoto, eu também sou jornalista e diretora aqui da agência Contato. Já estamos aí no nosso terceiro Comunicar Pode. Sua dose semanal de comunicação. E aí hoje a gente quer falar sobre o que é notícia. Parece tão besta, né? Porque nós estamos rodeados de notícia todo dia, toda hora, e a gente tem falado cada vez mais de notícia, principalmente nos últimos meses, falando sobre fake news, né? Exatamente. Nunca falamos tanto sobre notícia. Só que, apesar da gente falar tanto e todos os lugares, no elevador do prédio do seu trabalho, no seu WhatsApp, você tem notícia por todos os lados, mas é muito importante quando a gente vai trabalhar com comunicação entender efetivamente o que é notícia, porque isso vai nos nortear na estratégia de comunicação da nossa marca. E principalmente como que a sua marca pode gerar notícia, qual que é o potencial que ela tem aí de se tornar uma fonte de consulta da imprensa. Então, se você está acostumado, né, a ligar a televisão, assistir jornal, você tem mais ou menos uma ideia do que é notícia, porque você consome isso aí, até sem saber às vezes, né? Mas acho que dentro da comunicação, a gente precisa sempre orientar as marcas, né, Tamiris, sobre o que realmente é potencial de notícia. Então a gente trouxe esse tema pro Comunicar Pode justamente para explicar um pouquinho. Porque muitas vezes os clientes chegam na agência e eles querem divulgar uma coisa que, na verdade, não tem o potencial de sair na imprensa, de ser publicado num jornal, num portal, ou é uma informação totalmente comercial, né? E a gente que trabalha com assessoria de imprensa gerando essas notícias, né? Esses conteúdos, tem esse trabalho de orientar você, que é empresário, empreendedor, aí, a entender qual que é o caminho que você vai seguir. E tem outra coisa também, a gente entender o que é notícia também vai te ajudar, por exemplo, em gerar conteúdo para suas redes sociais. E o conteúdo de valor, né? Exato, porque uma dúvida muito comum é assim, eu tenho redes sociais, minhas redes sociais estão aí, mas minha dificuldade em criar conteúdo é porque eu não sei o que eu escrevo nas minhas redes sociais. Então, se a gente entender o conceito de notícia, isso já vai dar uma filtrada no que é importante ou não. Por quê? O que acontece? O micro e o pequeno, a gente trata muito a nossa empresa, a nossa marca, como nosso filho, né? Então, qualquer coisinha que acontece pra gente já é uma grande vitória. Isso é muito bom, mas a gente precisa entender se pro mundo, se pro mercado, isso é interessante ou não de ser divulgado, de virar um conteúdo. Então, quando a gente fala de notícia, eu volto lá pro meu primeiro ano da faculdade, que eu me lembro que o meu professor, ele falou que a gente precisava, se a gente quisesse ser jornalista, a gente precisava ler um livro que chamava A Arte do Jornal Diário, que é de um jornalista chamado Ricardo Noblat, que ele fala muito de política hoje. Dentro desse livro tinha muita conceituação de notícia. Então, o que é notícia? E hoje eu entendo notícia como uma informação que tenha um impacto na vida de alguém, seja de um público segmentado ou não. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, essa informação que eu tenho em mãos, ela vai ter um impacto na vida de alguém, ou de alguma fatia do mercado, ou que seja de uma única pessoa. Se sim, eu acho que ela já é notícia. Exatamente. Eu acho que na prática fica mais fácil, né, das pessoas entenderem o que é notícia. Então, eu acho que a gente pode falar, né, Tamiris, um pouquinho do que a gente passa na agência, de como que a gente faz isso com o cliente. Então, a primeira provocação que eu trouxe aqui é o que acontece muito no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, minha empresa acabou de lançar um site novo, quero divulgar isso pro mercado. É notícia? O que você acha? Depende, né? Por exemplo, se a gente tá falando de um grande varejista que lançou um novo site, um grande varejista, vamos falar aí, de um Magazine Luiza, que lançou um novo site, que tem um novo
filtro de compras ou que isso vai impactar na experiência de compra do usuário, aí é notícia. Mas se, por exemplo, você tem um site institucional, que é a sua casinha lá, e aí você... Page, né? Exatamente, aí você lançou um novo site, não é notícia, porque de que forma isso vai impactar a experiência do seu cliente? Aí que tá, a gente quer trazer aqui pra vocês essa reflexão. Acaba virando uma informação comercial. Né? Exato. Então, assim, você pode explorar essa informação, sim, mas talvez dentro da sua empresa, talvez com o seu cliente, com o seu fornecedor, com seus colaboradores, os seus parceiros. Você pode divulgar por meio de uma newsletter para eles, colocar um post na sua rede social, aí tudo bem. Agora, para a imprensa, isso não geraria impacto nenhum, né? Nenhum interesse. Então, você vai ter um esforço que não vai ser necessário. Exato. O grande desafio da assessoria de imprensa, as pessoas têm muita dificuldade de entender a assessoria de imprensa. Exatamente. E isso eu já começo a pensar, por exemplo, se meus pais me perguntam o que você faz, eu tenho a sensação de que até hoje eles não entendem. Eu falo assim, eu sou assessora de imprensa, aí fica aquela interrogação. Isso é muito comum. Sim. Tanto falando assim dos nossos pais, mas assim, de quem vai contratar o serviço também. Efetivamente que faz uma assessoria de imprensa. E aí, pra descomplicar, eu costumo falar que a assessoria de imprensa ela transforma a informação em notícia. Então, a gente vai fazer uma curadoria de tudo que está acontecendo dentro da sua marca e entender o que de fato é notícia e o que não é. E é o que a Thalita falou. Às vezes, por exemplo, o lançamento do seu novo site, ele não é uma notícia para imprensa, para grande imprensa, mas ela pode ser uma notícia para o seu intranet, para sua comunicação interna. Você comunicar os seus funcionários ou os seus parceiros de que você está com um novo site, que você tem uma nova experiência para os seus clientes. Então, é saber como lidar e tratar essa notícia, né? Mas eu acho que, sim, em primeiro momento é pensar que nem toda informação é uma notícia. Exatamente. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que olhar com um olhar um pouquinho crítico quando a gente vai sentar, planejar uma pauta, ouvir o cliente, entender o que ele tem de novo. Eu fiz uma ação aqui dentro e o funcionário que melhor se dedicou vai ganhar uma premiação, quero divulgar. Não é notícia, é uma informação interna. Então também, algumas coisas que acontecem dentro da empresa, a gente não consegue divulgar isso no mercado. Tem que ser algo extremamente expressivo, que realmente tenha mudado a vida de alguém, para que você consiga, né, impactar a imprensa, a mídia, falar de alguma forma que isso tenha uma atratividade. Né? Aí a pergunta é, mas eu sou uma marca pequena, então eu não tenho interesse nenhum pra imprensa? Não é isso que a gente tá querendo dizer, mas, por exemplo, os micros, pequenos, as empresas em geral, nós temos uma dificuldade absurda em lidar com dados. E nós trabalhamos com dados, assim, diariamente. Então, por exemplo, vou usar um exemplo de um cliente, de um case da Hug, que a gente tinha um cliente que era uma marca que o objetivo deles era trazer governança corporativa para os micro e pequenos empresários. O que é a governança corporativa? Nada mais é que boas práticas de gestão de negócios. Algo que a gente não aprendeu, né? Porque aqui no Brasil a gente nunca aprendeu a trabalhar com educação financeira, gestão. São assuntos muito tabus ainda. E aí chegou um momento que o negócio dele já não era mais novidade, porque a gente já tinha trabalhado muito isso na imprensa. E aí como que a gente para o trabalho de assessoria de imprensa? Eu não tenho mais o que falar para o mercado. Sim, a gente sempre tem o que falar para o mercado. E aí eu sentei com esse cliente e falei assim, vamos analisar os nossos números, vamos analisar a sua atuação dentro do mercado. E aí em cima disso a gente conseguiu mapear dentro do banco de dados dele número de empresas. Então, por exemplo, o tamanho de empresas que investiam mais em solução de governança corporativa. Então a gente conseguiu criar uma pesquisa interna. Então era uma pesquisa que apontava que empresas de até 5 funcionários buscavam mais um tipo específico de solução dentro da governança corporativa. E isso virou notícia, porque a gente foi trabalhar com as mídias de negócios, com as mídias de PME, de micro e pequenos negócios, sobre essa atenção que o micro e que o pequeno empresário tá dando a estruturar melhor o negócio dele. Então, ou seja, ele achava que ele não tinha nada de informação ali dentro da empresa dele. E aí a gente sentou,
com um olhar mais analítico para os dados dele, olhou para os dados dele e entendeu que existia uma demanda de micro e pequenos negócios em busca de uma solução específica de governança corporativa. E isso virou fonte de informação para uma matéria de revistas focadas nesse público. Parece que a gente precisou dar uma volta gigante? Sim, porque trabalho de assessoria de imprensa também é isso, é um trabalho meio que na unha que a gente costuma falar, né? Eu acho que vale reforçar, assim, que a assessoria de imprensa, né, ela também faz parte da apuração, né? Então, assim, a gente tem um case muito parecido, assim, com isso que você falou. A gente tem um cliente que ele tem um produto e ele fala com o síndico. Então, nós, quando assumimos a conta, pensamos, como que eu vou falar com o síndico? Que tipo de mídia ele consome? Então, a assessoria também vai passar por isso, né? Também vai estar no planejamento dela buscar onde está o público-alvo, de que maneira que ele consome a notícia. Ah, é com um veículo segmentado? Tem algum jornalzinho de síndico que circula no bairro? Qual que é a forma de virar a notícia para esse pessoal? Mas assim, a gente consegue falar com o síndico num jornal de TV aberta? Sim. Mas para a gente conseguir, por exemplo, chegar nesse caminho, a gente lançou o produto dele no mercado, realmente era algo inovador, se não fosse inovador também não iria funcionar. Só que para a gente estourar na imprensa, a gente puxou alguns dados. O que a gente fez? A gente ligou no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador. Nós cruzamos esses dados para levantar qual que era o número de inadimplentes nesses estados por falta de pagamento de condomínio. Então nós a gente teve um acesso assim, enorme de dados, nós cruzamos isso, fizemos um ranking e divulgamos isso na imprensa, justamente inserindo a solução dele para acabar com a inadimplência. O que aconteceu? A gente entrou no Jornal da Band, a gente entrou na TV Brasil, a gente deu entrevista para a Folha de São Paulo. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente tinha uma informação super relevante, a gente fez um trabalho de pesquisa, a gente levou quase 30 dias para conseguir todos esses dados, para cruzar, para sentar, para fazer toda a contagem, né? Fazer um trabalho realmente bem feito de apuração e inserir esse cliente, né, como o cara que vai trazer a solução para a inadimplência. E realmente a empresa dele cresceu muito esse ano, no ano passado, né, em 2018, com essa solução. Já está em vários estados aqui no Brasil e para a gente é um case de sucesso, com certeza. Mas o que é legal que houve a parceria do cliente também, entender que se a gente não levantasse isso, se a gente não tivesse esse trabalho de formiguinha mesmo, que é parar, pensar estrategicamente, né, Tamires? Se você não... Sim, totalmente. Se você for no piloto automático ou esperar às vezes que o cliente traga isso, esse insight às vezes não acontece. Então a gente tem que parar realmente e olhar e falar, gente, isso é muito bom, mas como que eu vou fazer? E foi o que a gente conseguiu. Então acho que é um trabalho de sinergia com o cliente, dele entender, olha, a gente precisa disso, você apoia? Claro, apoiou, aprovou o material e foi sucesso, assim, sabe? Então, notícia é isso, gente. Tem que apurar, tem que ir atrás e tem que gerar. A empresa é pequena, tem 3 funcionários. Hoje ela já cresceu e tem mais, mas quando a gente assumiu, eram 3 funcionários, 3 sócios. É uma grande dificuldade do micro e do pequeno é justamente encontrar essas brechas, entre aspas, né, no mercado, enfim, para conseguir inserir a marca dele. E aí uma dificuldade que eu observo, que é muito comum, é que assim, nós que somos micro e pequenos, a gente acha que a gente tem um potencial menor do que o que a gente de fato tem. Então o que acontece? Às vezes nós temos ouro na mão, e a gente acaba não usando. Então, acaba não planilhando informação. Então, por exemplo, é muito importante você ter, por exemplo, um banco de dados dos seus clientes, porque às vezes você vai olhar para esse banco de dados e você vai conseguir extrair uma informação muito interessante para uma pauta que tanto para a imprensa quanto para suas redes sociais. Sim. Então, você precisa ter esse olhar mais analítico. Eu sei que é difícil, porque a rotina do micro e do pequeno é o que a gente falou em outros episódios. É muito a toque de caixa, né? Você tem que dar conta do financeiro, tem que dar conta do comercial, tem que dar conta de um problema que deu, tem que dar conta da comunicação. Mas, às vezes, algumas soluções, algumas práticas muito básicas, que é o quê? Vamos planilhar todas as informações que a gente recebe dos nossos clientes? E muitas vezes isso está dentro da empresa, né? É muito do cliente, às vezes, se organizar, né? E tentar, junto com seus clientes, seus parceiros, funcionários, levantar algum conteúdo, uma própria pesquisa, enfim, ele consegue fazer um mapeamento, acho que interno disso.
Claro que com a ajuda da assessoria, né, dando os caminhos aí das pedras, eu acho que é muito possível do pequeno gerar. E é uma forma muito fácil dele conseguir ter uma abertura para se apresentar aí na mídia, né? E quando a gente fala de pesquisa, normalmente vem à cabeça, investimento. Vou compartilhar com vocês um outro case da Hug. O que aconteceu? A gente tinha um cliente que ele era dentista, era uma clínica de dentistas. E ele, dentista, normalmente eles têm aquele software, né, de marcação de consulta. Eles usam mais pra quê? Pra marcação de consulta, pra deixar a agenda universal. Então qualquer dentista ali da clínica que acessa tem... se você desmarca em um computador, desmarca em todos os outros, enfim. E aí, eles fazem o cadastro ali de... a Thalita veio aqui na minha clínica e ela fez um tratamento X. E aí, a gente conseguiu mapear, mexendo naquela ferramenta que é tão básica para eles, que para eles enxergavam simplesmente como algo para cadastrar paciente, marcar consulta e agendar retorno. A gente conseguiu puxar ali que uma faixa etária específica buscava mais tratamento para cárie, por exemplo. E aí, em cima disso, a gente conseguiu criar uma pesquisa institucional e divulgar isso para a imprensa e ter um alcance nas mídias de saúde. Então, por exemplo, você pega esse cliente, essa marca, que era uma clínica de dentistas de bairro, e ele tinha uma ferramenta poderosíssima na mão. E eles não imaginavam que essa ferramenta podia trazer tantos frutos e tantos dados interessantes, até mesmo para planejamento estratégico de negócios deles. Então, aí que tá, né? Aí que entra, acho que o trabalho da assessoria, né? De perceber, de ter esse olhar aí bem crítico e auxiliar o cliente. Porque o que eu vejo às vezes de mercado, né? É que eu também, como assessoria, recebo bastante material, assim. Até para produzir conteúdo, a gente recebe material de assessoria. E a gente percebe que às vezes tem alguns materiais que realmente a gente sabe que não dá para aproveitar. Então, talvez por medo, às vezes a assessoria ela acaba aceitando, não, vamos trabalhar, não, tudo bem, vamos trabalhar isso que você quer. Mas não é legal, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental de orientar, porque às vezes o que é notícia para o cliente não é notícia para a assessoria. E o que às vezes a gente como assessoria não enxerga, o cliente pode enxergar. Então, por isso que eu falo, é um trabalho, né, de parceria, em conjunto. Várias mãos, Exatamente. E precisa dessa sinergia, porque se a gente não tiver... se você contratar uma agência de comunicação, que a gente precisa, como micro e pequeno empresário e marca, a gente precisa se conscientizar, quando você contrata uma assessoria de comunicação, você precisa entender que ela tem que fazer parte da sua empresa. Você não vai filtrar o que chega até ela. Ela precisa saber de tudo. É como se ela fosse uma sócia da sua empresa. Então, exatamente, tudo que acontece lá dentro, a assessoria de comunicação precisa saber por quê. Porque, às vezes, você no dia a dia, na correria do dia a dia, você não consegue enxergar o potencial de uma informação que pode ser uma virada de chave para o seu negócio, e a assessoria de comunicação vai conseguir enxergar isso. Aquela assessoria que você contratou vai conseguir enxergar isso. Então, quando a gente fala desse trabalho de contratação, quando alguém chega aqui, né, Thalita, na agência Contato, ou na Hug Comunicação, para contratar, uma das coisas que a gente sempre fala, e eu aprendi isso com a Thalita quando a gente trabalhou junta, era que, assim, eu preciso saber de tudo que acontece dentro da sua empresa. Exatamente. Comigo não pode ter segredo. Até porque, se amanhã acontecer alguma coisa de ruim, pensando pro lado ruim, eu já tô avisada, eu já sei o que vai acontecer, não vou ser pega de surpresa. Não é igual brincam, né, marido traído, esposa traída é a última a saber. Exatamente, não dá. Assessoria de imprensa tem que participar de tudo, Tem que participar, e às vezes você não consegue enxergar o potencial de uma informação que você tem ali dentro, que a assessoria de comunicação vai conseguir enxergar. E aí a gente tá vivendo agora também um momento de formadores de opinião, né? E aí às vezes os empresários, eles pensam que a assessoria de imprensa é só quando eu estou lançando um produto novo, ou quando eu tenho uma fusão para comunicar a imprensa. Não, a gente pode também trabalhar com posicionamento de marca por meio de artigos, por exemplo, artigos opinativos. Eu trouxe aqui pra gente detalhar um pouquinho. A gente detalhou um pouquinho o que é notícia, certo? A gente falou de pesquisa, falou de estudo. Eu acho que a gente também pode dar outros exemplos, né? Que nem lançamentos inovadores. É notícia? Sim. Como você falou, é algo que vai transformar o mercado, vai trazer uma nova experiência para o consumidor, vai mudar o relacionamento com as empresas, enfim. Acho que vale a gente
traz esses exemplos, né? Sim. Novas tecnologias, cura de doenças, pesquisas científicas, tudo isso é notícia, né? Então, acho que vale a pena a gente citar também fusões e aquisições de empresas. Que mais você lembra, assim, que você acha que tem potencial? Eu acho que Nova unidade, isso, expansão. um potencial que tem, por exemplo, se você... minha empresa agora, nós estamos em crescimento e vamos virar uma franquia. Tem potencial de notícia. Ou, por exemplo, às vezes até a retirada de um produto é notícia. Exatamente. Por que você está retirando esse produto? Porque nós visualizamos que o mercado brasileiro não tem mais demanda para esse tipo de produto. Sim. Às vezes a retirada, o que pode parecer um fracasso, entre aspas, pode ser notícia para a imprensa, sim. E isso a gente pode conseguir reverter isso em algo positivo para sua empresa. Olha, visualizou que esse produto não tem mais potencial de mercado no Brasil, estamos retirando, porém... Isso remete que a empresa está estudando o mercado, que ela está de olho no que está acontecendo. Então, é muito relativo, é a estratégia com que você vai lidar com essa informação e transformá-la em notícia. E aí, acho que talvez esteja passando na cabeça, assim, de quem está ouvindo agora, mas eu não tenho... Minha empresa é pequena, eu não tenho nada disso, eu não tenho lançamento, eu não estou expandindo, eu não estou fazendo fusão com ninguém. Mas vamos lá, gente. Por exemplo, quando a gente assume uma marca e ela está buscando só posicionamento de marca, eu quero aparecer mais, eu quero ter um relacionamento melhor com o consumidor, eu quero ser uma referência para ele no que eu estou fazendo. Como que a gente vai gerar notícia? Olha, se a gente fosse detalhar aqui, né, existem uma série aí de estratégias. Mas o que eu quero deixar aí de reflexão é que a assessoria de imprensa... ela consegue diagnosticar o que é melhor para ser trabalhado. Então, se você está buscando um posicionamento de marca, realmente queria aparecer, precisar estar aí em evidência, você pode ter certeza que a assessoria de imprensa ela vai conseguir, na primeira reunião, no primeiro briefing, identificar qual é a sua necessidade e qual é a maneira que a gente vai fazer isso. E o seu diferencial. Exatamente. Porque, às vezes, eu sou pequeno, eu não tô lançando nada, você acha que você não tem potencial, mas, às vezes, o seu DNA, o DNA da sua empresa, é um diferencial pro mercado. E, às vezes, você não vai conseguir diagnosticar isso, só uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação. Ou, por exemplo, às vezes você é um empreendedor, a sua empresa é você. Só que você é uma pessoa muito ativa no mercado, você participa de cursos, você participa de imersões, que foi algo que a gente falou no último episódio. Tem uma experiência para levar. Exatamente. Né? Então, e às vezes você tem uma visão diferente do mercado sobre um ponto específico. Então, isso é uma forma de posicionar sua marca. Isso é um diferencial da sua marca. Então, como que as pessoas vão identificar que você tem uma visão diferente de trabalho, que você tem um modus operandi diferente de trabalho, se você não conta isso pro mundo? E como que você vai contar isso pro mundo? Por meio de uma assessoria de imprensa. Sim. Porque não adianta mais você panfletar falando que, olha, eu sou o melhor restaurante da região. Não, você tem que provar que você é o melhor restaurante da região. Como? Produção de conteúdo. Como que você vai provar? Hoje nós temos diversos canais para você provar que você é o melhor. Essa experiência para uma pessoa, para um influenciador, para um jornalista. Então, a assessoria ela consegue, gente. Bora confiar no trabalho aí da assessoria. Além disso, a gente também trouxe para vocês o formato da notícia. A gente falou bastante aqui em como gerar, mas existem vários formatos, né, Tamires? Então, sim. Pode ser um release, pode ser uma nota, pode ser um comunicado, pode ser uma galeria de imagem. Uma entrevista, ping-pong. Exatamente. Então, assim, você pode até, inclusive, fazer o que a gente está fazendo aqui, um podcast. Você pode fazer o seu, né, ter um arquivo de áudio que fica mais fácil, de repente, para você atingir um rádio, um programa, enfim, você... Junto com a sua assessoria, com certeza vocês conseguem identificar o melhor formato. Listas, que hoje vira muito na imprensa, vai muito bem, porque... 10 dicas, isso é uma exatamente. Lista, 10 dicas pra fazer alguma coisa. Porque nós estamos cada vez mais preguiçosos na hora de ler, então os tópicos ajudam, né? Tem um estudo já de mercado hoje, sim, que aponta que os conteúdos em formato de lista, eles são muito mais consumidos do que reportagens a modo antigo, que era aquela reportagem gigante com alguns temas só sublinhados ali no meio. Então, de repente, você pode gerar uma lista em cima de um tema que às vezes é super quadradão, sei lá. A gente tá falando de
como um cliente que eu tive, governança corporativa, nossa, já dá uma preguiça de falar disso, né? Porque a gente já pensa em gestão de negócios, aí já pensa em finanças. Parece um assunto denso, né? Já te dá preguiça de pensar nisso, mas se você, às vezes você transformar um assunto denso, de fato, você trabalha com um assunto denso, só de você transformar ele numa lista, em algo leve e fácil de ser entendido, você já virou notícia na imprensa. Exatamente. E assim, você também pode fazer um vídeo, né? Hoje acho que é muito comum a gente pensar em gerar uma notícia por meio de um vídeo. Quando você pensa em notícia, eu acho que você precisa pensar não só nas mídias tradicionais, né? Jornal, revista, site. Hoje é muito comum em assessoria a gente produzir o conteúdo e ele virar um post no Facebook, do jornal, da revista, do site, ele vira um post no Instagram. Não sei se vocês já repararam também como que os jornais tradicionais têm colocado as notícias no stories do Instagram, né? Eles colocam todas as manchetes ali, fica aquela pérola ali de stories que você vai só passando, ticando. Se for do seu interesse, você clica e vai para a notícia. Então, quando você for pensar em como que eu vou divulgar agora, é pensar também no formato. Então, tem cliente que tem potencial de gerar um vídeo. Isso, com certeza, a assessoria de imprensa a gente consegue auxiliar nisso. E você nem precisa, preciso de um equipamento super potente. Não, você pode gravar no seu celular. Se você tiver um roteiro bonitinho, exatamente. A qualidade da imagem vai ser o de menos. Eu acho que quando a gente fala de o que é notícia, primeira coisa é como que você consome notícia. Se você parar pra pensar nisso, você já vai entender a essência de uma notícia. Então, que é sempre a gente se colocar no lugar do leitor ou do consumidor daquele conteúdo. Então, assim, eu falo isso muito para os meus clientes. Você tiraria 2 minutos do seu dia para ler esse conteúdo que a gente está produzindo? Não, então ele não tem potencial. Por que a gente vai investir nele? Eu acho que seria interessante esse conteúdo, mas talvez em vídeo seria melhor. Então, vamos produzir em vídeo e não em texto. Então, é muito a gente se colocar no lugar do consumidor, porque nós somos consumidores de notícia. Então, claro, é se perceber no dia a dia como que eu consumo notícias. Para então você tirar as informações de dentro da sua empresa e produzir a notícia no melhor formato que existe para ela. E o que eu acho que vale a gente ressaltar aqui, que é assim, gente, é um alerta mesmo para fazer vocês pensarem. A gente não pode julgar o nosso mercado com o nosso olhar. Então eu sou de comunicação, então eu tô passando uma informação por um vídeo. Eu acho que o empreendedor às vezes acaba ficando tanto ali naquele mundinho dele, do mercado dele, que muitas vezes ele acaba achando que as pessoas são como ele, né? Ou consomem como ele, produzem como ele. Então, a gente não pode julgar o consumo pela sua bolha, né? Pela sua bolha, exatamente. Porque senão você vai achar que produzir daquele jeito tá legal. Muitas vezes o seu consumidor tá pensando de uma forma completamente diferente e consumindo isso de uma forma diferente. Então, acho que é válido a gente testar aí também, né? Vários formatos, várias maneiras de a gente fazer isso. A gente soltou um material, deu resultado? Pô, que legal, vamos por essa linha, mas vamos também pensar de um outro formato, né? Eu acho que uma tática legal é você... Hoje as redes sociais estão aí para auxiliar a gente em tudo. Então, uma coisa que eu faço, assim, muito no meu dia a dia eu sigo muitos perfis que não são de comunicação, da área de comunicação. Porque, às vezes, eu lembro que uma vez eu me inspirei em um trabalho num conteúdo criado por um surfista. E assim, o que tem a ver comunicação com surf? Nada, mas eu achei muito interessante a abordagem que aquele cara fez e a linha que ele seguiu da criação de conteúdo e me inspirei naquela criação de conteúdo dele. Então é muito legal você também sair de dentro da sua bolha. Pega suas redes sociais e para de seguir só gente de comunicação, por exemplo, nós. Exatamente. Se você é de arquitetura, para de seguir gente só de arquitetura. Se você é da área de direito, para de seguir só advogado. Sabe? Começa a seguir uma galera que não tem nada a ver com o seu negócio. Porque aí vai te dar uns cliques, umas inspirações. Por quê? Você vai sair do seu lugar comum, da sua zona de conforto, e aí vai vir alguns insights muito interessantes, e aí pode estar o pulo do gato para você conseguir buscar uma notícia interessante dentro do seu negócio, porque também tem essa dificuldade. Às vezes você encontra a notícia. Encontrar a notícia é difícil. Você encontra a notícia. Mas aí vem o segundo passo, que é como que eu vou passar essa notícia à frente. Há 10 anos atrás, passar a notícia à frente era por um release e por um artigo e ponto. Hoje não. Hoje nós temos
N outros recursos, o vídeo, o áudio, a foto. Então, a gente precisa também pensar qual que é a melhor forma, a melhor plataforma de noticiar essa informação. Então, isso precisa estar muito alinhado, porque às vezes você tem uma notícia muito bacana, mas você divulga ela de uma forma errada, então você perdeu aquele conteúdo. Que seguir pessoas de outros segmentos, sim, acompanhar o trabalho de pessoas de outros segmentos faz uma mega diferença pro seu negócio. Te inspira muito. Eu acho, uma coisa que até eu estava comentando aqui na agência com as pessoas que trabalham aqui, é como que o ramo de marcenaria cresceu nas redes sociais. E assim, gente, se você for pensar, sei lá, há 10 anos, há 5 anos, qual que era o formato que essas pessoas se comunicavam? Eles tinham site? Eu acho que não. Aquele marceneiro, não tô falando da rede, né, gente, de loja, mas aquele marceneiro de bairro que chega na sua casa por indicação, como que esse cara tá fazendo? Gente, tem marcenaria e marceneiro, eu digo que é aquele cara que trabalha pequeno, com 1 ou 2 ajudantes ali, tem 100 mil seguidores no Instagram. Então, assim, como que ele tá fazendo isso? Ele gera notícia? Bom, se você for olhar pelo lado do alcance que ele tem, a gente pode dizer que sim. Mas ele virou uma referência. Ele virou uma referência, que é algo que a gente pouco pensa. Por exemplo, numa assessoria de imprensa, a gente sempre pensa no seguinte: eu preciso lançar algo. Um produto, um serviço, enfim. Mas às vezes não é só isso. Você precisa se posicionar como uma referência ou como um especialista no seu segmento. Uma vez eu fui numa reunião, fiz um curso no Sebrae com um empresário que ele tinha uma empresa do segmento metalúrgico. E era algo muito específico, assim, ele produzia faca para colchão. E aí ele tava, assim, boquiaberto, porque tinha um vídeo de um rapaz, assim, que ele trabalhava em chão de fábrica mesmo, de uma empresa que ninguém nem sabia qual era a empresa, porque ele não usava uniforme nem nada. E ele ensinava outros profissionais do segmento dele como forjar uma faca. E aí você entrava ali naquele canal, naquele vídeo do YouTube dele, que foi feito, com certeza, com equipamento básico do básico do básico, porque, assim, tá super escuro o vídeo. Caseiro, né? Milhares de pessoas perguntando, assim, coisas técnicas pra ele. Como eu posso... Eu tô com um produto, eu tô com uma faca assim, assim, assada. Como que eu posso chegar em tal resultado pra cortar tal tipo de material? O cara virou uma referência naquele segmento dele. Talvez ele não tenha tido essa estratégia, não. Talvez ele só criou aquele vídeo, de repente, para compartilhar com o ciclo dele ali, com os amigos dele, ou com o pessoal do trabalho dele. Ele não imaginou que nem tinha resposta dele. Talvez ele não tenha em mente a proporção que isso chegou. Mas era tudo que esse empresário queria fazer e ele não conseguia. Sim. Então, assim, aquele cara, sem nenhuma intenção, ele conseguiu virar uma referência dentro do YouTube para pessoas que trabalham com facas, cortes de facas para espuma, por exemplo. E às vezes é isso que você precisa fazer. Você precisa virar uma referência no seu segmento. E acho que isso é um novo trabalho também da assessoria, né? De olhar para esse cliente que tem esse perfil, que a gente sabe que é difícil de trabalhar, né? A gente não vai conseguir gerar, às vezes, um conteúdo em longo prazo para ele. Todo mês a gente vai ter o que falar. Às vezes acontece de realmente a pessoa ter que partir para outra estratégia. Então, acho que faz parte do nosso trabalho também enxergar o potencial que ele tem de gerar notícias de uma outra forma. Seja por um vídeo, por uma rede social, que é o que eu estava comentando da marcenaria. Hoje eu sigo, inclusive, alguns perfis para ficar sonhando lá com os projetos, né, gente? Porque é uma delícia, né? E você vê, ele chega, ele entrega um armário numa casa, ele vai lá, ele abre, ele mostra como que funciona o que ele utiliza de material ali, qual que é a madeira, qual que é a cor, enfim. Ele abre, ele fecha a gaveta e acabou, e é isso que ele precisa. Ele atinge o público dele dessa forma. E ele gera, se for preciso, todo mês alguma coisa pra ele dessa forma. Exato. E ele não teve um grande... precisa sair... Não. E, assim, uma dificuldade muito grande, assim, da assessoria de imprensa é que, assim, sempre que chega algum cliente, eu quero sair no Valor Econômico, eu quero sair no... Museu Nacional. Não, esse cara, esse marceneiro, ele não tinha, talvez, todo esse planejamento, né? Essa necessidade de...
Ele simplesmente, ele gerou conteúdo ali que tava dentro do dia a dia dele, ele abriu o dia a dia dele para outras pessoas e no fim ele conseguiu atingir de uma forma muito efetiva o público-alvo dele. Exatamente. Ponto. Então é isso, a gente precisa também descomplicar um pouco essa O caminho, formação, né, de notícia também, porque às vezes a gente coloca muita dificuldade no caminho, ou precisa ser uma busca muito estratégica. Lógico, estratégia é essencial em tudo, mas às vezes também a espontaneidade da coisa, ela tem um alcance muito melhor do que uma estratégia super elaborada. Com certeza. Então precisa ter um equilíbrio. Não pode ser só estratégico e também não pode ser só o que dá na cabeça. Mas você não pode perder a essência do seu negócio, a espontaneidade do seu negócio, a sua expertise. E de porque você como empreendedor, né? Exatamente. Mudar o que você é, como sua trajetória, querer criar um personagem. Não. É você por você, exatamente. Por que youtubers, que nem esse Whindersson, nossa, por que o cara bomba tanto? Gente, porque ele era autêntico. Os primeiros vídeos dele, sempre foi muito autêntico. E se ele mudar a forma com que ele produz conteúdo, não é porque ele tem milhares de seguidores que ele já tá estabilizado e ele não precisa ter uma manutenção da marca dele, do conteúdo que ele produz. Se ele mudar, eu li uma notícia há um tempo atrás que ele tinha mudado o equipamento, que ele começou gravando com uma GoPro, né? E aí ele foi pra uma câmera melhor, tal, e a audiência dele começou a reclamar que não, e ele teve que voltar pra GoPro. Por quê? Era a espontaneidade dele, era o que ele tinha pra trabalhar na época, era o material que ele tinha, e foi isso que fez com que ele se destacasse no mercado. E isso serve também pra quando a gente fala de soluções de B2B, que é de empresa pra empresa, ou se você é uma bomboniere no bairro. Você precisa sempre trabalhar com a essência do seu negócio, com a espontaneidade do seu negócio. Exatamente. Tem que ter estratégia, mas não perder isso. Com certeza. Bom, Tamiris, eu acho que de notícia a gente acho que deu uma boa... Falou, né? Já trabalhamos bastante aí, gente. Eu acho que uma coisa, Thalita, só que a gente não falou, que eu acho interessante, por exemplo, são as lives, né? Exatamente. Eu acho que a gente esqueceu de falar disso, né? A live. Eu tenho um cliente que usa muito live. Tem um potencial gigante. Que é aquilo, né? Você, de repente, tá no lançamento de uma unidade do seu negócio, você quer lançar um produto. Eu acho que você pode utilizar a live até para falar de bastidores do seu negócio, né? Eu tenho um cliente que usa muito, ele é um estúdio fotográfico. E, assim, ele recebe pessoas comuns, recebe até gente que já tem uma certa referência no mercado, algumas celebridades, mas ele usa demais a live, ele cresceu muito fazendo isso, e ele filma toda a rotina dele, como ele lida com o recém-nascido. Então é uma certa dúvida, né? Será que é seguro? Será que eu levo meu filho com 7 dias de vida para fazer foto de recém-nascido? E deu super certo, né? Embora a gente trabalhe assessoria de imprensa para ele também, ele utiliza isso para comunicar e para falar, gente, é assim que eu faço, assim que eu manuseio a criança, esses são os cuidados que eu tomo, e funciona super bem. E tem um potencial gigante, porque nós queremos cada vez mais interações humanas, interações reais. E a live, ela traz isso, é uma interação real. Você não tem toda uma estratégia, um aparato ali. Sim, porque exatamente. O vídeo você edita, né? A gente tava gravando o vídeo antes de gravar esse episódio. Foi bem difícil. Não, e a gente fica assim, vai editar, a gente vai fazer uma mega edição do vídeo. A live não, a live é você por você, tá na hora, é sua essência. Então, hoje, cada vez mais, nós queremos... O mercado quer interações humanas, interações reais. Sem muita... como posso dizer? Sem ser muito sem artifícios, né? Então a live é interessante por isso. Bom, agora eu acho que a gente pode finalizar mesmo. É isso aí, galera. Estamos aí no Comunicar Pod 3. A gente espera vocês aí na próxima semana, hein? Se tiver qualquer dúvida, um case que queira compartilhar com a gente, nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com. Lembrando que o Comunicar Pod, né, não tem i no final. Eu sei que parece óbvio, tá, gente? Desculpa estar falando isso, mas só pra não ter erro, né? A gente não perder nenhuma oportunidade de
comunicação com vocês. E é interessante, gente, compartilhar, porque às vezes uma experiência sua pode ser tudo que um outro empreendedor tá precisando. E eu acho que pro mercado crescer, a gente precisa se ajudar cada vez mais. Então, mande sua experiência pra gente, ou às vezes uma dúvida. Às vezes uma dúvida sua pode virar um episódio aqui, porque pode ser a dúvida de tantas outras pessoas, e até uma nossa. E aí a gente pode bater esse papo e transformar uma dúvida, uma dificuldade, uma barreira em algo mais leve pra gente lidar agora em 2019. É isso aí, gente. Começando o ano, boa sorte pra todo mundo aí e muita comunicação, né? Até o próximo episódio. Até mais.